Oi, gente é do terceiro B, eu sou a Daniele. Eu sou o Derek e a gente vai falar sobre o livro Memórias Sentimentais de João Miramar. A gente vai começar falando sobre o autor, que é José Oswaldo de Souza Andrade. Ele nasceu em 11 de janeiro de 1890 em São Paulo. Ele, com uma doença muito longa, ele morreu em 22 de outubro de 1954 em São Paulo também. Seus pais são José Nogueira de Andrade e Inês Henriqueta Inglês de Souza. Ele era um escritor dramaturgo e ele se formou em Direito em 1919. Bom, o começo dos estudos dele foi no ginásio São Bento, estudando letras e ciências. E conforme ele estava tendo as aulas, ele teve um professor que começou a falar sobre literatura e que tinha interesse em ser escritor. E com isso ele acabou procurando mais a comprar livros e começou a escrever. O começo da sua vida literária começou no jornal semanal chamado O Pirralho. Ele teve a ajuda de Alcântara Machado e de João Bananelli. Em 1912, ele vai para a Europa, porque ele era de uma família rica, ele vai para a Europa para buscar estudos e conhecimentos, porém em 1917 ele volta para São Paulo. De 1915 a 1926, ele colaborou na revista Contemporânea. Em 1922, ele participou da Semana da Arte Moderna com a pintora Anita Mafaldi. Isso fez ele se tornar um dos grandes nomes do modernismo literário. Ele teve um manifesto que foi o manifesto que ele mesmo fez, que foi o Manifesto Pau Brasil. Em 1926, Oswald de Andrade casou-se com Tarsila de Amaral, com quem fundou o movimento antropófago. Ele também dedicou a ela o livro Memórias Sentimentais de João Miramar. Em 1930, ele foi marido de Patrícia Galvão. Em 1936, casou-se com a poetisa Julieta Bárbara. Em 1944, ele casou com Maria Antonieta e passou o resto de sua vida até a morte com ela. Tendo então na vida dele 3 filhos, que foi Rudá de Andrade, Paulo Marcos de Andrade e João Antônio Osvaldo de Andrade. José Osvaldo de Andrade, ele foi um cara muito irônico e muito gozador. Teve uma vida muito atribulada, sendo também político e militante. Ele foi o cara que organizou os principais manifestos modernistas. Sua ocupação era de poeta e romancista. Ele ganhou prêmios como o Jabuti em 1988. Ele escreveu 21 obras literárias e 3 poemas. Dentre as obras literárias, ele escreveu romances e teatros. Dentre os romances, ele escreveu Os Condenados e de Memórias Sentimentais de João Miramar. No teatro, ele escreveu O Homem e o Cavalo, O Rei da Vela. Falar um pouco sobre o jovem Miramar, jovem de família rica, mas não teve uma infância muito boa porque seu pai morreu quando ele ainda era jovem. Teve que ser cuidado pela sua mãe, que era muito religiosa, e isso acabou mudando ele mentalmente. Depois de um tempo, ele foi morar com o Monsenhor Vallet, que era o pai da menina que ele amava. E no dia em que ele declarou para essa menina, o Vallet morreu. Ele teve que morar com sua tia Gabriela. E logo após tudo isso, ele decidiu ir para a Europa, mudar, evoluir psicologicamente. E no meio do caminho ele recebeu uma ligação para voltar para o Brasil, que sua mãe tinha morrido. Agora ele era um jovem, órfão, mas rico, porque tinha herança de seus pais. Depois de tudo isso ele se apaixonou por sua prima, onde se casou, teve uma filha. Depois ele decidiu conhecer as origens da sua riqueza, da sua família, indo visitar a cidade natal de seu pai, onde ele conheceu uma atriz, se apaixonou por ela e ela se tornou sua amante. Ela, devido a tudo isso, convenceu ele a investir sua riqueza no cinema e tudo mais. Isso levou ele a falir, porque os investimentos não estavam muito bons, e também fez com que a sua esposa o largasse, pois ela recebeu uma carta anônima que ele estava traindo ela. Isso tudo para o seu final, que ele terminou pobre, que tinha perdido toda a riqueza, falindo,
e trabalhando no jornal, onde ele não queria trabalhar, porque sua mulher, antes disso, né, sua prima, tinha falado para ele ter uma profissão digna dele, onde ele era rico, mas não tinha uma profissão digna. E no final ele terminou pobre e trabalhando no jornal.